E durante toda esta semana, o programa Trocando em Miúdos está falando sobre doenças da terceira idade. No programa de hoje, estamos recebendo a participação do mestre pela Universidade Federal de São Paulo e também chefe de cirurgia de coluna do Departamento de Neurocirurgia da Unifesp, o doutor Alexandre Reis Elias. Doutor Alexandre, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Márcio, eu aqui agradeço a atenção e a possibilidade de falar com vocês e os ouvintes. Bom dia. Bom, a partir do momento que a gente toma conhecimento de uma estatística indicando que 80% da população mundial tem ou terá um episódio de dor nas costas, a gente precisa começar a ficar preocupado, né, doutor? Não é bem assim. Esse número de 80%, 90%, na verdade, é uma situação extremamente benigna. É que todo mundo tem chance, de uma vez na vida, ter uma crise de dor na coluna, uma crise aguda que dura algumas semanas e depois o indivíduo fica bom e não acontece mais nada. Isso é muito comum relacionado a carregar um peso, a baixar de forma errada, esse tipo de coisa. Isso normalmente se resolve. E como que você trata isso? Se você tiver uma crise dessa, você faz o tratamento para acabar com essa crise e depois você faz um programa de RPG, por exemplo, para aprender postura, fortalecer a musculatura para evitar novos episódios. É extremamente desagradável, mas não tem nada grave. É uma lombalgia aguda e normalmente se resolve bem na primeira crise. Bom, a questão é a seguinte, né, doutor Alexandre? Quando a gente toma conhecimento, por exemplo, que dentre os fatores determinantes está não só a questão postural, mas principalmente a questão da mudança de comportamento das próprias pessoas que acabam conspirando contra essa, vamos chamar aí, epidemia. Então, quer dizer, isso já é um motivo para a gente ter um olhar redobrado para o próprio posicionamento, para a própria postura, não? Não, isso você tem toda a razão. É uma coisa importante tomar cuidado com a postura, porque muitas vezes só com essa parte de reabilitação você já impede dessa dor ela evoluir até para uma dor crônica. Voltando à dor em coluna, o que mais preocupa nós médicos quando atendemos o paciente são os casos de dores crônicas na coluna. Esses são pacientes que você precisa fazer uma série de exames para tentar determinar uma causa. Muitas a gente consegue, outras não. E a partir da causa, você fazer um tratamento dirigido para isso. Então, você pode ter doenças reumatológicas, você pode ter tumores, você pode ter pacientes que têm fratura. Todo mundo acha que fratura é só por acidente. Não é verdade. Tem gente que tem fratura espontânea. A pessoa faz qualquer movimento e quebra uma vértebra. Essa pessoa normalmente tem algum grau importante de osteoporose. Normalmente são pessoas mais velhas, mas pode ser pessoas mais novas. Tem doenças metabólicas que levam a osteoporose em pacientes jovens. Tem deformidades que são congênitas, então a coluna é mal formada. Se você não faz um diagnóstico, com o tempo você vai vendo que a coluna vai piorando e vai tendo dor. Então você tem uma série de coisas. A lombalgia crônica preocupa muito mais do que aquele episódio da aguda e requer um tratamento mais específico. Tá, o senhor está falando exatamente dessas doenças crônicas, degenerativas. Inclusive no programa de ontem nós conversamos com o seu colega Dr. Roberto Canto justamente sobre um aspecto que tem preocupado a comunidade científica, a comunidade médica, que é a questão da osteoporose, cuja incidência tem aumentado assim matematicamente, né, doutor Alexandre? Sim, isso tem um aumento importante, até porque a população está ficando mais velha, mas tem muita relação também com sedentarismo, a falta de atividade física, e é fundamental você tratar isso. Você chegar mais velho, numa terceira idade, após 60, 70 anos, com ossos mais fracos, você vai ter uma qualidade de vida infinitamente menor, que você possa ter uma chance grande de ter fratura, tanto na coluna como no fêmur. São situações que muitas vezes levam para a cirurgia. E o grau de resolução, às vezes, não é bom, porque os outros ossos também não são bons. Então é fundamental a prevenção. Como tudo em medicina,
A prevenção é muito mais importante do que o tratamento. E uma coisa importante, todo mundo que já teve uma fratura na coluna, por exemplo, um senhor, uma senhora, eu já trinquei a coluna, deve fazer um tratamento muito próximo ao seu médico, com retornos periódicos, para que cuide dessa osteopenia, dessa osteoporose. Normalmente, quem trata disso são os médicos reumatologistas e endocrinologistas, às vezes até os fisiatras. São médicos clínicos que acompanham essa parte. Bom, nós temos algumas doenças inflamatórias da coluna vertebral. O senhor poderia nos falar um pouquinho a respeito, doutor Alexandre? A hora que a gente fala em doença inflamatória, a gente está falando basicamente das doenças reumatológicas. Então você tem vários tipos de doença inflamatória, onde o carro-chefe, principalmente para quem cuida de coluna, é um negócio que chama espondiloartrite soronegativa ou espondilite anquilosante. Normalmente são pacientes menos de 40 anos, mais comum no sexo masculino, e que tem um quadro peculiar de dor. Ele tem uma dor em repouso, então ele diz que ele tem dor à noite, ele tem muita dor e rigidez na hora que ele acorda, à medida que ele vai se movimentando, a dor passa. Essas pessoas obrigatoriamente precisam de uma avaliação reumatológica. Por que eu digo isso? Nos exames de ressonância, pequenas hérnias, às vezes até hérnias maiores, desgaste do disco, desgaste das articulações, é um achado comum. Muita gente tem. Então, uma dor dessa, que a gente chama de dor em repouso, eu tenho que tomar muito cuidado em atribuir essa dor a uma hérnia que eu estou vendo, por exemplo. Porque muito provavelmente não tem relação com essa hérnia. Então não adianta você operar esses casos. Você tem que fazer um tratamento reumatológico. Se confirmar isso daí, você faz o tratamento reumatológico. Se não melhorar, aí você reavalia. Normalmente os casos que nós operamos são casos que a dor é ao contrário. São as dores mecânicas. O que são essas dores mecânicas? É ao contrário daquela dor em repouso. É uma dor onde o indivíduo fala, eu durmo bem, mas se eu começar a andar, quanto mais eu andar, piora. Essas dores, quando não melhoram o tratamento clínico, são passíveis de aparelho cirúrgico. Bom, quais são os principais mandamentos que a gente deveria obedecer no tocante a manter uma coluna saudável, hein, doutor Alexandre? Olha, mas isso é extremamente importante. Eu acho que isso aí é um pouco de bom senso para a vida e o bom senso serve para a coluna. Atividade física, que é manter o tônus muscular adequado, tentar manter o peso mais próximo do normal. Dormir é fundamental, não há dor que melhore se o indivíduo não dormir bem. Então ele tem que estar tendo um sono reparador. Óbvio, né? De vez em quando todo mundo dorme mal, mas você não pode dormir mal de forma crônica. Se você estiver dormindo mal, você tem que procurar ajuda. Muitas vezes as dores passam só de dormir melhor. Outra coisa interessante é cigarro. Está provado, ninguém sabe exatamente por quê, mas quem fuma tem mais dor. Então, se você quer ter uma coluna saudável, você evitar de fumar, além dos outros 1000 benefícios que você vai ter um benefício também para eventual queixa de dor em coluna. E um cuidado com a postura. Então, toda hora que eu lavo uma louça, eu tenho dor. Vai no fisioterapeuta, faz um programa de RPG que ela vai te ensinar a lavar uma louça sem ter dor. É muito comum as mulheres que trabalham em casa terem dores na coluna por problema basicamente de postura. Eu acho que basicamente são essas medidas de bastante bom senso já tendem a te ajudar muito a ter uma coluna saudável. Bom, muito se tem dito e parece que continua no ranking das paradas de sucesso a hérnia de disco, né, doutor Alexandre? A hérnia de disco é o vilão para tudo, né? Mas como eu te falei, todas as pessoas, 100% delas, à medida que vão ficando mais velhas, às vezes não é muito mais velhas, é 30, 40, 50 anos, elas vão apresentar graus de desidratação do disco, ou seja, o disco intervertebral vai ficando desgastado, as articulações ficando hipertróficas, como se fossem ficando envelhecidas, e você pode ter a formação de bicos de papagaio, que são os osteócitos, e de hérnias, às vezes pequenas e às vezes até grandes. Mas a presença dessas alterações na ressonância não tem nenhuma relação com ela não quer dizer obrigatoriamente que ela está causando a dor. Então vamos supor que nós temos um indivíduo que ele não sente nada.
E ele ganhou o direito de fazer uma ressonância num bingo. Ele foi lá e fez a ressonância. Ele tem 5 hérnias na coluna lombar. Mas ele não sente nada, ele foi fazer o exame porque ele teve essa oportunidade. Que tratamento esse paciente precisa? Nenhum. Aquelas 5 hérnias que não estão dando dor nele, elas se formaram pelo envelhecimento natural da coluna dele. Se isso der algum sintoma no futuro, passa a ser uma doença. Mas enquanto não é, não tem nem necessidade. Tem pacientes que chegam alarmados ao consultório. Doutor, eu tenho 5 hérnias e a dor dele não tem nada a ver com nada daquilo. E aí você explica, você não tem nada, é um envelhecimento normal da sua coluna. Então, a presença, o nome hérnia de disco em si não quer dizer nada. Precisa ter uma correlação clínica para ter valor. Então não há necessidade das pessoas ficarem apavoradas com isso. Muitas vezes até vai no médico e a coisa é até mal explicada, às vezes aquela correria de pronto-socorro, mas o paciente não entende muito bem. Não tem desespero nenhum disso daí. Se você não estiver tendo sintoma, não é aquilo que você não vai precisar tratar aquilo em nenhuma hipótese. Agora, doutor Alexandre, não sei se coincidência ou não, mas eu tenho 2 amigos que tiveram problemas de hérnia de disco e os 2 foram submetidos a procedimentos cirúrgicos. Quando que a cirurgia é indicada e qual a prevalência de uma resposta satisfatória à base de medicamentos? Olha, a extrema maioria dos casos, com remédios, eles ficam bons. Você pode pôr aí 90% dos casos, fácil. Os casos que devem ser operados são aqueles pacientes que têm dor, não dor na coluna. Hérnia de disco dá uma dor muito forte que vai para a perna. E esses pacientes, se não melhorarem com o tratamento com medicação, fisioterapia, em 2 a 3 meses, você pode submetê-los ao tratamento cirúrgico. Por que espera 2 a 3 meses? Porque normalmente nesse período o paciente melhora. Às vezes, eu operei um paciente ontem, você opera pessoas com 1, 2, 3 semanas de dor. Por quê? Porque são pessoas que você já fez tudo, medicação endovenosa, e ela não consegue sair da cama de dor. Ficar na cama é uma situação que é perigosa para o ser humano. Você pode ter pneumonia, pode ter trombose na perna, embolia no pulmão. Então, o tratamento de hérnia, ele pressupõe que você tenha uma melhora, volte a deambular mesmo com dor, e aí no decorrer de 1, 2, 3 meses você fica bom. As pessoas que não têm melhora nesse período são operadas, e as pessoas que por algum motivo têm uma dor brutal, que não sai da cama, são operadas, obviamente, num tempo menor. Porque isso aí é até uma coisa de bom senso. Você não vai deixar alguém gritando na cama 3 meses, porque 3 meses é o prazo estipulado. E o tipo de cirurgia, normalmente, hérnia, é muito raro alguma coisa diferente disso, é só a remoção da hérnia. Então você, através de técnicas minimamente invasivas, que tem vários tipos, você remove a hérnia e a chance do indivíduo ir bem é muito grande. É 90%, 95% de chance dele falar, olha, eu fiquei ótimo. Outra coisa importante em cirurgia de coluna, o que é ótimo? Eu não tenho nenhuma dor? Não, você vai ter alguma dor. Como todo mundo, até que quem não operou a coluna tem alguma dor de vez em quando. Mas não vai ter aquela dor insuportável que a tua vida tinha virado um verdadeiro inferno. Tá, quando o tratamento é medicamentoso, existe a possibilidade da resposta se prolongar e consequentemente, se prolongar esse tratamento ad eterno? Quer dizer, o paciente acometido de hérnia de disco, ele pode ficar dependente o resto da vida de medicamentos? Relacionado à hérnia de disco, dificilmente isso ocorre. Porque se você tem uma compressão que não melhora, um dos remédios muito bons para você ficar tomando é anti-inflamatório. Porém, o anti-inflamatório você não pode usar ele sistematicamente, você vai ter problemas sérios de rim. Tem gente que o rim para de funcionar porque usou muito anti-inflamatório. Então, normalmente, quando é compressivo, se os anti-inflamatórios que você usou no começo da crise não resolverem, muitas vezes você tem que operar esse indivíduo. Porém, volto a dizer, isso é uma minoria das pessoas. O que existe, às vezes, aquela compressão, ela machucou ele. Então o nervo vai ficar com uma cicatriz dentro dele. E essa cicatriz gera dor para ele mesmo, independente da compressão já ter melhorado. Nesses casos, isso aí chama dor neuropática. Você tem remédios específicos que não tem nada a ver com anti-inflamatório, na verdade são anticonvulsivos,
e que você controla essa dor só com medicação. E, na verdade, essas dores basicamente é com medicação. É muito raro você ter que operar um caso desse, às vezes tem. Mas, e aí essas pessoas podem ficar usando essas medicações, que normalmente são anticonvulsivos, por um período mais longo, mas progressivamente, depois de alguns meses, eventualmente um ano, um pouco mais, pelo menos, você vai tirando e a resposta é boa. Quem não tem uma resposta boa e ficar usando o remédio, não tem um problema maior, porque são remédios feitos para serem usados de forma mais crônica mesmo. Diferente dos anti-inflamatórios. Não pode ficar usando anti-inflamatório de forma frequente e muito menos sem orientação médica, porque traz problema até de você perder os rins por lesão do anti-inflamatório no rim propriamente dito. E na questão do idoso, há um complicador aí maior, né, doutor Alexandre? Porque normalmente o idoso já é portador de determinadas doenças crônicas, o que implica exatamente em medicamentos de uso contínuo. E muitas vezes esses idosos acabam fazendo uso do que se convencionou chamar de polifarmácia. Ou seja, de repente, um princípio ativo conspira contra o outro, né? Não, sim, você sempre tem que ficar atento ao que a pessoa toma, quais são os seus antecedentes de algum problema de saúde e tentar evitar ao máximo remédios que vão fazer mal por conta dessa particularidade, não tenha dúvida. É uma coisa que tem que ficar atento. Uma coisa que melhorou muito, tanto para idosos, assim como para pacientes mais novos, mas principalmente em idosos, é que existe uma série de cirurgias minimamente invasivas, né? Algumas você faz com uma agulha, ou com pequenas incisões, e você consegue tirar ele daquela situação ou de estar na cama por muita dor, ou de não conseguir andar, por uma vida já bem mais saudável e bem melhor. São as cirurgias minimamente invasivas que melhoraram muito a evolução e o resultado do tratamento que a gente propõe. Tá. Doutor Alexandre, um aspecto que a gente tem observado é o seguinte, eu queria exatamente que o senhor falasse um pouquinho a respeito da cifose, que é quando o paciente ele fica exatamente curvo, né? Seria como se fosse o corcunda de Notre Dame, né? E a gente observa que parece que a incidência de cifose tem diminuído. Isso é mito ou é verdade? Não. A cifose é uma curva normal. Todo ser humano tem cifose na coluna torácica. O que ocorre também é uma coisa que é natural, é que quando a gente vai ficando mais velho, essa cifose ela aumenta. Isso é normal. A extrema maioria dos pacientes mais velhos tem um grau maior de cifose do que tinham quando eram mais jovens. E isso também não é que é uma doença, é uma característica inevitável a todo ser humano. Obviamente que se isso começar a dar um quadro clínico, uma dor, alguma coisa assim, você começa a tratar como uma doença. Então, a cifose ela é bem comum, principalmente nos idosos, nem sempre é uma doença. Quanto à cifose, uma coisa que é muito mais séria são os pacientes com malformação congênita, uma coisa que chama hemivértebra. E esses pacientes, se eles tiverem uma formação errada de alguma vértebra na coluna torácica ou tóraco-lombar, à medida que eles vão crescendo, aquilo vai dobrando para frente e estica a medula a ponto de ele ficar paraplégico. Então são pacientes que você deve operar, alguns deles, de forma precoce, não deixar ele piorar. Então você opera de forma precoce para evitar essa paraplegia. Quando é na coluna torácica, a chance dele se tornar paraplégico, à medida que ele cresce naquele estirão do crescimento do adolescente, é muito grande. Então, são casos que preocupam mais e quando identificados já numa idade mais nova, são sempre orientados, a maioria deles, a fazer algum tipo de tratamento e muitas vezes cirúrgico. Uhum. Bom, um aspecto interessante da sua fala no início foi exatamente atribuir também a questão do tabagismo, do uso do fumo, como um dos fatores determinantes de causa aí de lombalgias e de dor, né, na coluna. E a gente observa, doutor Alexandre, que existe um aspecto interessante nas pesquisas que mostram que a partir do momento em que os homens estão deixando de fumar, consequentemente as mulheres estão cada vez fumando mais.
Pois é, como é que o senhor observa essa evolução estatística e, somando-se aos problemas até de ordem hormonal que a mulher tem, como é que o senhor atribui, que peso o senhor atribui exatamente ao aumento da incidência de problemas lombares e de coluna? O cigarro, ele é um desastre. Ele é um desastre do ponto de vista da saúde como um todo, e outro desastre para efeito da coluna. Aquilo que eu falei no início, quem tem dor e fuma normalmente tem mais dor. Ninguém sabe exatamente por quê, mas esse é um fato. E a outra coisa, o cigarro propicia a osteoporose. E a gente sabe que a mulher tem mais osteoporose do que os homens. Os homens também têm, mas mulheres ainda têm um pouco mais. Então, se a mulher fuma, ela já tem uma tendência a ter osteoporose, ela vai aumentar muito essa possibilidade. Então o desastre é muito maior. Agora, o cigarro por si só, você já não deve fumar, né? Está provado que mata câncer de pulmão, câncer de boca, infarto do miocárdio, uma série de coisas, né? Então, assim, fumar é uma coisa que é difícil entender, né? Não sei exatamente o que a pessoa fuma. Obviamente que isso é uma liberdade individual, mas em matéria de saúde pública o cigarro é um desastre. O que se gasta de dinheiro com cigarro poderia se melhorar o atendimento da saúde pública muito mais. Dentro do programa Trocando em Miúdos, trouxemos a participação do médico Dr. Alexandre Elias. Doutor Alexandre, foi um prazer tê-lo conosco, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, eu